Hoje eu quero comentar uma das prisões mais absurdas de toda essa situação que o Brasil está vivendo. Não é a do Felipe Martins, que é um absurdo. Não é a do Bolsonaro, que também é absurda, mas faz parte do jogo político. Nem mesmo o caso do ex-diretor da PRF, que eu considero ridícula. Mas ali estamos falando de um agente de Estado, gente que sabe como funciona. Na minha visão, a prisão mais absurda até agora é a do Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal. E antes de qualquer julgamento, antes de qualquer paixão política, vamos fazer o básico. Vamos entender quem é esse senhor. Ave Império e Ave Maria. Carlos César Moretso Rocha não surgiu agora. Carlos é engenheiro formado pelo famoso Instituto de Tricô e Artesanato, mais conhecido como ITA. Em uma audiência pública no Senado Federal, ele próprio afirma que trabalha com eleições desde a década de 90. Segundo a fala dele no Senado, ele participou do processo de desenvolvimento e implementação das urnas eletrônicas entre 95 e 2000, período que inclui justamente a introdução da urna no Brasil, 1996. Ou seja, estamos falando de alguém com formação técnica pesada, que mexe com o sistema eleitoral há quase 30 anos. Depois disso, ele criou um Instituto de Voto Legal, um instituto que se apresenta como um instituto técnico voltado à análise, auditoria e questionamento do sistema de votação. Isso aqui é importante. Um cara com esse perfil não é um aventureiro da internet, não é alguém que acorda ontem para falar sobre as urnas. Não é um militante como eu. E na questão de voto eletrônico, ele não é um curioso. Ele é alguém que estava desde o início participando do processo de implementação. Agora, tratar esse tipo de figura como um conspirador político profissional, isso já exige muito mais prova. Avançamos para 2022. Carlos Rocha é contratado para elaborar um relatório técnico sobre o sistema eleitoral. Ele é pago para fazer esse relatório. O relatório questiona a possibilidade de falha ou vulnerabilidade nas urnas eletrônicas. É isso, um relatório técnico dentro da área que ele domina. Agora, vamos parar e pensar como gente adulta. Você está me dizendo que um profissional que mexe com eleições desde os anos 90, que criou uma carreira técnica, que criou um instituto próprio, tem menção até na ONU, decidiu aos quase 60 anos de idade jogar tudo isso fora, destruir a própria reputação, acabar com o próprio instituto, arriscar a cadeia, tudo isso para ajudar o Bolsonaro? Não como político, não como líder, mas como técnico. Isso faz sentido para você? E aqui entra a parte jurídica que mais me chama a atenção. Carlos Rocha foi condenado a mais de 7 anos de prisão porque a acusação entende que ele participou de um golpe. Mas aí vem uma pergunta básica que ninguém responde. Existe alguma prova que ele combinou isso com alguém? Existe mensagem dizendo, vamos falsificar esse relatório para ajudar o Bolsonaro? Existe áudio, e-mail, reunião, ordens, qualquer coisa mostrando que ele sabia que isso seria usado para invasão, ruptura ou golpe? Porque criticar eleição, questionar sistema, apontar falha técnica, isso por si só não é crime. E aqui tem um detalhe que quase ninguém comenta. A defesa de Carlos Rocha apresenta uma peça formal ao Supremo Tribunal Federal. Tirando isso, gente, isso é uma coisa que eu achei muito zoado. O jornal publicou o processo dele, com data, endereço, CPF e RG do Carlos. Pelo amor de Deus, gente. Pelo menos colocava uma lista preta na procuração, mas continuando. Voltando ao vídeo. Não é uma postagem de rede social, não é um vídeo, não é um discurso político, é um documento dos autos. Segundo essa defesa, o Instituto de Voto Legal foi formalmente contratado para realizar um trabalho técnico. A defesa afirma que o relatório não falava em fraude, mas em análise técnica, metodológica e achados. E a defesa diz algo mais importante. Não existe prova concreta que Carlos tenha participado de qualquer plano de golpe. Não há mensagens, não há e-mails, não há áudios, não há reuniões combinadas, nada. A tese da acusação, segundo a própria defesa, se baseia no contexto político e no uso posterior do relatório, não em ordens ou autos praticados por ele. Ou seja, o que está nos autos é um debate sério sobre até onde vai a responsabilidade de um técnico pelo uso político que terceiros fazem do seu trabalho. Se falar mal de urna virou golpe, então qualquer editor, qualquer pesquisador, qualquer técnico que questionar um sistema corre o risco
Hoje é eleição, amanhã é Banco Master, depois é sistema de saúde, depois é qualquer outra coisa. Isso não é defesa de pessoa, isso é um debate sobre precedente. Agora, deixa eu falar uma coisa com calma. Eu entendo que na visão de muita gente, o Bolsonaro representa o risco máximo. Não acho certo, mas entendo que para esse pessoal ele é visto como algo tão extremo que tudo passa a ser justificado. Quando você enxerga alguém como inimigo absoluto, qualquer coisa feita contra ele e contra quem esteja ao redor parece aceitável. E talvez seja assim que parte das instituições estejam olhando essa situação. O problema que me incomoda não é só esse. O problema que me incomoda é a população. Aí vem gente que não sabe quem é Carlos Rocha, que nunca ouviu falar do Instituto Voto Legal, que não faz ideia do que esse cara fez na vida inteira. Rindo porque o cara fugiu, rindo como se fosse meme, como se fosse piada. Mas esse cara não é político, não é líder de movimento, não é influenciador. É um técnico eleitoral, um sujeito que passou a vida inteira lidando com sistemas eleitorais, que foi pago para fazer um relatório técnico, que fez esse relatório, certo ou errado, no momento errado. Agora virou personagem de ódio, chamam de covarde, tiram sarros, comemoram. Pelo amor de Deus, se põe no lugar desse homem, uma vida inteira construída, família, história. Você acha mesmo que, diante disso tudo, você agiria com frieza? Que você simplesmente aceitaria sorrindo? Gente, já viu isso antes. Com o Bolsonaro, tratado como descartável, mesmo doente. Com o Felipe Martins, que até os Estados Unidos disse que ele não tem culpa. E agora a gente vê de novo. Não é sobre concordar, não é sobre defesa, é sobre humanidade. Porque quando a gente começa a rir da desgraça do outro, o próximo pode ser qualquer um. Hoje é ele, amanhã sou eu, depois de amanhã pode ser você. Chegou no final, meu querido? Então já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, compartilhe, ative a sineta e, por favor, coloca sugestões aí nos comentários, crítica ou próximas pautas. Qualquer coisa é bem-vinda. Fica com Deus e até a próxima.